Beleza, vamos lá. Voltando aqui para a questão do exercício, né? Então a gente está numa posição de gerente de compras de uma grande empresa produtora de proteína animal. Como eu falei, né? Uma empresa produtora de proteína animal é uma empresa que produz carnes, né? Então a gente tem JBS, BRF, Marfrig, Aurora lá de Santa Catarina, uma série de empresas que engordam, né, suínos, bovinos, etc., e abatem, né, para a gente ter a nossa carne congelada no supermercado disponível. Então a gente está falando desse mercado. Um dos principais ingredientes, né, um dos principais itens da ração animal é milho, e você é responsável por comprar milho para algumas fábricas da sua empresa localizadas em 4 municípios do interior de São Paulo. A gente está no mês de agosto de 2018 e você abriu o seu bid, você abriu a sua proposta de compra para 100 mil toneladas para recebimento entre o dia 1º e 30 de outubro nas 4 fábricas sob sua responsabilidade. Aquela história que a gente estava falando. Você lançou a sua proposta de compra no mercado, provavelmente através de corretores. Tá? A localização e a demanda por milho para cada fábrica prevista para o mês de outubro é apresentada na tabela 1. Então, você tem para Assis uma demanda de 25 mil toneladas de milho, você precisa comprar 25 mil toneladas de milho para Assis, 30 mil para São José dos Campos, 15 mil para Ribeirão e 30 mil para Bauru. Tá? Nem mais nem menos. Você precisa atender a demanda da sua fábrica, o pessoal do departamento, da área operacional tá no seu encalço, falando, cara, eu preciso de 30 mil toneladas para Bauru. Não tem chororô, nem mais nem menos, eu preciso de 30 mil, não tenho capacidade para estocar mais e também não posso ficar com menos, senão eu paro a fábrica. Você está sob pressão do pessoal operacional. Então, o seu número é 25, 30, 15 e 30 mil toneladas para cada uma das respectivas fábricas. Quando você abriu o seu bid, quando você anunciou no mercado que você estava comprando 100 mil toneladas de milho, você recebeu 5 ofertas de diferentes produtores de milho. As ofertas estão listadas aqui. O produtor A de Rio Verde te ofereceu 28 mil toneladas a R$ 450 por tonelada, preço FOB, sem piscofins, tá? Então, preço FOB sem piscofins. O produtor de Chapadão do Sul te ofereceu 25 mil toneladas a R$ 470 por tonelada, preço FOB sem piscofins. Uberlândia, Londrina e Dourados. Observem aqui o seguinte: primeiro, o preço FOB, né, ou seja, o preço sem frete, sem imposto. Cada produtor te ofereceu esse volume. Você pode comprar no máximo esse volume, mas você pode comprar menos. Você pode decidir, por exemplo, comprar de Rio Verde 15 mil toneladas, 10 mil, 5 mil. Só não pode comprar mais do que 28, porque a oferta dele é 28. Tá? E para algumas origens, você tem piscofins. Você tem incidência de piscofins. Ou seja, você tem que adicionar ao preço o PIS e COFINS. Que é exatamente o que ele está falando aqui. Né? A tabela 3 traz informações sobre o custo de transporte do local onde está baseado o produtor até cada uma das fábricas da empresa, e é importante levar em consideração que algumas das ofertas têm incidência de PIS/COFINS. Esse tributo de PIS/COFINS incide sobre o valor da venda, ou seja, o valor FOB do produto, mais o custo de transporte até a unidade de produção da empresa. Ou seja, aqui ele já está te cantando a pedra. Ele está falando, olha, o imposto, a base de cálculo para o imposto é formada por preço FOB mais frete. Tá? A tabela 2 mostra quais das 5 ofertas são objeto de incidência de PIS/COFINS. Pergunta-se, né? O valor total de milho que você comprará de cada produtor e o custo total por tonelada das suas compras. Tá? A estrutura do problema é muito semelhante à do exercício anterior que a gente fez sobre combustíveis, com a diferença que a gente tem a restrição de volume por parte do ofertante e a incidência de PIS/COFINS. Tá? Vamos começar a resolver esse problema. Resolução. Vamos copiar primeiramente essa tabela aqui para nos ajudar a calcular os preços CIF, ou seja, o preço FOB mais frete, mais PIS e COFINS. Eu já vou calcular tudo na mesma planilha. Tá? Vou somar o preço FOB com frete
com PIS/COFINS. Beleza? Deixa eu apagar aqui. O que é o meu preço CIF Assis com origem Rio Verde, com o imposto? É o preço FOB, Rio Verde, mais o frete, Rio Verde Assis, fecha parênteses. Agora, dividido por 1 menos a alíquota de PIS/COFINS. Calculando o imposto dessa forma, eu estou calculando o imposto por dentro. Calculando dessa forma, eu estou calculando o imposto por dentro. Eu vou calcular o imposto por fora, para vocês verem a diferença, tá? De Assis também. Vou calcular aqui para não confundir. Então, vamos calcular o Não imposto... tem que fixar, professor? Só voltando à fórmula ali antes? Tem que fixar. Eu vou, antes de replicar, eu vou fazer as fixações. Deixa eu só calcular o imposto por fora, para a gente comparar quanto é que fica o preço CIF com imposto Rio Verde Assis, calculado por dentro, e quanto é que ficaria o preço Rio Verde Assis, calculado, o imposto calculado por fora. Por fora seria o seguinte, ó, seria frete mais FOB, tudo entre parênteses, vezes 1 mais alíquota. R$ 561 é o meu preço de venda com imposto, no cálculo por dentro. 557 seria o meu imposto no cálculo por fora. Reparem que o cálculo por fora me entrega um preço menor do que o cálculo por dentro. Aí que entra a questão do entendimento, interpretação tributarista, tá? Tem departamento fiscal para determinados impostos que entende determinados departamentos fiscais, departamentos de tributação de certas empresas que entendem que o cálculo por fora é adequado. Outros entendem que o cálculo por dentro é adequado. Isso depende muito da interpretação do mercado, do tipo de imposto que a gente está falando e da pessoa que está analisando. Tá? Não é, essas regras não estão escritas na pedra. Obviamente que aqui a gente tem um cenário mais protegido, né, para fins fiscais. Estão me ouvindo? Pessoal? Pessoal? Alô? Vocês me ouvem agora, gente? Sim, tá travando um pouquinho, mas dá para ouvir. Tá. E agora? Melhorou um pouquinho, não? Melhorou. Melhorou. Tá. Realmente a conexão aqui, o roteador não tá chegando direito aqui no... Ixi, travou. Peraí. De vez. Voltei. Estão me ouvindo agora? Tamo. Sim. Tá. Realmente aqui a conexão... Eu tenho que mudar de posição depois das 9 horas, porque minha casa começa a funcionar, então eu venho aqui para cima e o roteador não chega direito. A conexão falha. Mas, bom, vamos lá. Vamos voltar aqui ao exercício. Tá? Deixa eu só ver se a gravação continua ou se eu tenho que refazer. Só um minutinho. Bom, a gravação está rolando. Tá?
eu estava mencionando o seguinte, que o cálculo do imposto por dentro, estado de novo aqui, conexão. O cálculo do imposto por dentro ou por fora vai depender da interpretação do departamento fiscal da empresa. Tá bom? Beleza. Nesse exercício, a gente vai calcular o imposto por dentro. Tá? Nesse exercício, a gente vai calcular o imposto por dentro. Vamos fazer as devidas travas aqui para a gente poder replicar as fórmulas adequadamente. O que eu vou travar aqui? Eu estou falando de origem Rio Verde. Eu vou andar com a fórmula para a direita. O que eu vou travar aqui? Eu vou travar primeiro o preço FOB, tá? E depois eu vou travar também a alíquota de PIS/COFINS, porque a alíquota de PIS/COFINS não depende do meu destino, depende da minha origem. Travei os dois, movimento as células para a direita e acho aqui o preço CIF com imposto de Rio Verde para cada uma dessas praças. Tudo bem até aqui? Professor, você pode clicar na fórmula de volta? Posso. Porque o meu estava travado antes também. Posso. Professor, isso é por fora, né? Eu sei que você acabou de falar, mas eu fiquei um pouco na dúvida. Não tem problema, Juliana. Esse é o cálculo por dentro. Esse é por dentro. Ah, esse é por dentro. Tá Esse é bom. por dentro. Obrigada. Tá, por nada. Obrigada, professor. Imagina. E daí eu repito esse processo para cada origem em relação a cada destino. Então, Chapadão do Sul. O que é meu preço Chapadão do Sul CIF destino? Preço FOB mais frete, fecha parênteses, vezes 1 menos alíquota. Travo alíquota, travo preço FOB e consigo replicar ele para cada destino. Obviamente que aqui a gente tem várias formas de fazer esses travamentos, né? Eu poderia travar primeiro eu poderia fazer outros travamentos para andar com as células na vertical. Aqui eu estou andando com as células na horizontal, né? Andando no sentido da linha. Tá? Uberlândia. O que é Uberlândia? Uberlândia é o meu preço FOB Uberlândia mais logística vezes 1 menos alíquota. Reparem que aqui a minha alíquota é 0. Né? Então, eu vou ter 1 menos 0, vai dar 1. O efeito é nulo. Eu não precisaria nem colocar. Tá? Não precisaria nem colocar isso, porque aqui, nesse caso, a gente não tem, no final das contas, incidência de imposto. Opa, faltou aqui o travamento do preço FOB. Travado. Direito. Beleza. Londrina, mesma coisa. Preço mais logística vezes, dividido por 1 menos alíquota, que é 0. Não precisaria colocar nada. Vou colocar só para manter o padrão. E, por último, Dourados. Tá? Preço FOB mais logística, tudo entre parênteses, dividido por 1 menos alíquota, travado. Beleza. Professor, acho que para Chapadão você multiplicou ao invés de dividir a alíquota. Chapadão, verdade. Obrigado, João. Dividido, replicado, beleza pura. Vamos só conferir aqui para ver se eu não comi nenhuma bola. Opa, aqui também, ó. Aqui em Uberlândia eu acabei multiplicando. Dividido. Agora tá certinho. Aqui só. Professor, mas não porque a alíquota é 0, não precisa colocar no cálculo, né? Ou precisa? Não precisa. Não precisa, Maria. Não precisa. Eu botei só para manter o padrão, tá? Mas não precisa. Porque ali, quando a alíquota é 0, a gente está dividindo basicamente o numerador por 1, né? Por 1, né? Aham, sim. Tem Tá bom. efeito prático, tá?
No caso do imposto, nesse exercício, está fazendo como se fosse um benefício, né? E não algo que teria que ser pago. É isso, né? Por isso que você faz menos e não mais. Ou não? Porque quando eu fui calcular, eu pensei que o imposto fosse algo que deveria ser pago sobre o transporte e sobre o produto em si. Então, eu fiz o preço do transporte mais o preço do produto vezes mais a alíquota do imposto. E isso, Newton, é justamente a questão de calcular por fora ou por dentro. O jeito que você fez é o cálculo do imposto por fora, tá? Que basicamente é o cálculo do imposto sem considerar o próprio imposto na base de cálculo. O jeito que a gente está calculando aqui, eu já vou chegar na resposta à sua pergunta, mas só para fazer essa introdução. O jeito que a gente está calculando o imposto aqui é a forma de cálculo de imposto por dentro, ou seja, eu considero na base de cálculo o próprio imposto. Tá? Agora, respondendo a sua pergunta de maneira prática, o imposto é algo que a gente paga, não paga? O imposto primeiro, é um item de custo do produto. É um item de custo do produto. Ou seja, o que eu estou falando? O produtor vai incluir o imposto na conta dele. Desculpa. O produtor vai incluir o imposto na conta dele. Tá? E eu, comprador, eu vou pagar aquela nota fiscal que vai ter no preço produto, frete e imposto. Então, para mim, que sou comprador, o imposto figura como um custo. Porém, para o produtor, o imposto não figura como uma receita na prática, porque ele vai pegar aquele valor do imposto e vai recolher aquele valor do imposto para o Tesouro. Ele não vai ficar com aquele valor de 9,25. Ele vai pagar aquele valor na forma de tributo para o governo. Não sei se ficou clara a resposta para você. Só que daí no caso eu vou ser o comprador, então eu teria que considerar o preço que eu vou pagar para o produtor, mais o custo do transporte, e daí sobre isso eu ainda pago o imposto. Exatamente. Exatamente. O imposto é um custo para você que está comprando. Mas aí, é porque assim, para eu calcular, eu fiz igual você, tipo, eu fiz essas tabelas, só que daí, no cálculo mesmo, embaixo dessa tabela receita e resolução, eu fiz daquele jeito que eu falei. E daí no final vai dar na mesma coisa? Não vai dar na mesma coisa. A forma como você calculou vai dar um valor de preço CIF mais imposto menor do que o meu. O cálculo por dentro dá um valor total do produto maior do que o cálculo por fora, porque o cálculo por dentro considera na base de cálculo o próprio imposto. Então, do jeito que você calculou, qual que é a sua base de cálculo? Você aplica 9,25% sobre uma base de cálculo formada por preço FOB mais logística. Do jeito que eu estou calculando aqui, a minha base de cálculo é preço FOB mais logística mais o próprio imposto. Tá bom, entendi. Eu vou fazer igual você. Obrigado. Lembrando, o jeito que você calcula não está errado. A interpretação de como calcular o imposto vai muito de empresa para empresa, de departamento fiscal para departamento fiscal. Tá? De forma geral, para PIS/COFINS, as empresas geralmente calculam o imposto por dentro. Mas isso depende da interpretação da empresa em relação à legislação sobre PIS/COFINS. Tá bom, beleza. Tá? Obrigado. Por nada. Beleza. Então, aqui a gente já calculou os nossos custos variáveis. Tá? A gente não tem custo fixo nesse problema. A gente só está falando novamente de custo variável. Nosso custo variável formado por preço FOB mais transporte mais imposto. Nossa tabela está aqui. Tá? Vamos utilizar essa mesma tabela, vamos emprestar essa tabela para copiar aqui. Vamos apagar os valores. Eu não preciso desses valores agora. E agora vamos achar as quantidades de cada origem. Essa tabela vai ser a tabela que vai me trazer quanto eu vou comprar de cada origem para cada destino. Tá? Aqui já vamos inserir as nossas restrições. Qual que é a primeira restrição que eu tenho? Tá? Eu tenho que o total, vou botar aqui até em caps lock aqui, o total, tá?
a ser comprado para a CIS, tá? Esse total aqui, a ser comprado para a CIS das diferentes origens, tem que ser igual ao total esperado para a CIS, tem que ser 25 mil toneladas. Essa é uma restrição que vai estar lá no nosso solver. Tá? E a mesma coisa vale para as outras praças. Nesse problema, né, total a ser... Da mesma forma, a gente tem uma outra restrição, que é o total por origem. Tá? A gente tem uma restrição de origem também. Então, a soma que a gente vai comprar de cada origem, esse valor aqui, a soma que a gente vai comprar de cada origem para todos os destinos tem que ser igual ou menor do que a soma de cada origem. Pode ser menor, mas não pode ser maior. Tá? Então, vamos replicar aqui também. Vamos dar uma formatada para deixar o negócio ajeitado. E beleza. Tá? A estrutura do problema está praticamente pronta. Aqui já vamos deixar a nossa célula de CLT, custo logístico total. O que é o meu custo logístico total? O custo logístico total é somar o produto, ou seja, a soma das multiplicações, né, das minhas quantidades pelos meus custos variáveis. Tá? E ele também quer o custo logístico total e o custo logístico total por tonelada. Então já vamos deixar aqui também preparado CLT por... O nosso CLT por tonelada. O nosso CLT por tonelada é o custo logístico total dividido pela quantidade a ser comprada, que é o somatório de todas as compras feitas para todos os destinos. Por enquanto vai dar erro, porque o nosso denominador é zero. Tá? A gente sabe que é 100 mil também, né, professor? Exatamente. Eu poderia ter feito isso também. Eu poderia deixar aqui na soma os 100 mil. Perfeito, Rodrigo. Exatamente. Tá? No final das contas, esse somatório aqui vai dar 100 mil e esse também vai dar 100 mil. Tá? Foi o Rodrigo que perguntou, né? Isso mesmo, professor. Beleza. O problema está estruturado. Agora é mandar ver aqui na otimização. Tá? O que a gente quer como objetivo? A gente quer que o nosso CLT seja o mais baixo possível, seja o menor possível. O que a gente quer alterar? A gente quer alterar as células de quantidades. Tá? E quais são as restrições? A gente tem um pouquinho mais de restrições do que no exercício anterior. A primeira restrição é a mesma. As quantidades precisam ser maior ou igual a zero. Essa restrição é uma restrição que eu costumo, como eu falei no exercício anterior, é uma restrição que eu costumo botar, mas geralmente, se a gente não coloca, não dá problema. Geralmente. Não posso garantir que não dá problema, mas geralmente não dá problema. É difícil a gente ter uma otimização que nos indique uma quantidade negativa. Tá? Para desencargo de consciência, eu sugiro sempre colocar as quantidades maior, tendo como restrição um valor maior ou igual a zero. A segunda restrição é as quantidades a serem compradas para cada praça tem que ser exatamente igual ao que está sendo demandado para cada praça. A terceira restrição é a quantidade a ser comprada de cada origem tem que ser menor ou igual à quantidade ofertada por cada origem. Tá? Ok. Repara, né? Aqui ele está me trazendo, selecionar um método de solução, ele está me dando o método padrão. Tem que ter muita atenção aqui, vocês precisam ter muita atenção aqui para colocar no método correto, que é o LP Simplex nesse caso. A gente resolve. Solver encontrou uma solução. Opa, fala, Marcelo. Desculpe interromper. São 3 restrições. Eu entendi a restrição da demanda, que é o total a ser comprado, a total por origem, e qual que é a primeira que você pôs, que eu estava fazendo aqui e acabei me perdendo? A primeira deixa eu abrir novamente o solver, a primeira restrição é as quantidades a serem compradas de cada origem para cada destino tem que ser maior ou igual a zero.
Ou seja, tá, porque não dá pra ser negativo. isso, essas quantidades aqui que eu estou iluminando na planilha precisam ser maior ou igual a zero. Tá bom. Tá. Aqui eu vou dar uma formatada, aqui tá reais, tá tudo bagunçado, eu vou formatar porque a gente está falando de quantidade, não está falando de valor monetário aqui, né? Então, formatado aqui, formatado aqui e aqui, tá? Deixa eu destacar aqui as quantidades por destino, as quantidades Professor, por... eu tinha falado que eu tinha feito, né, por fora, né, o PIS e COFINS, e, tipo, dá uma diferença, assim, até que significativa, porque o meu CLT lá, ele deu 200 mil, mais ou menos, a menos, eu acho. As quantidades, Roberto, deram as mesmas por origem, por origem aqui? Como é que Peraí, deixa eu deu? ver. Como é que deram as suas quantidades? Deu 28 mil, 10 mil, 35 mil, 20 mil e 7 mil. Bateu. Bateu. Ou seja, Professor, você pode só abrir a célula para mim C43, que a minha não bateu só essa. posso. Segura só um pouquinho, deixa eu só fazer um Tá. comentário sobre a questão do Roberto. Repara, Roberto, né, que perguntou. Isso, Roberto, repara o seguinte, as quantidades deram as mesmas, né? As quantidades de sim. origem deram as mesmas. O seu custo deu 200 mil mais barato justamente porque o seu custo de imposto por unidade é mais baixo, porque você calculou por fora. Uhum. Mas não mudou a lógica do problema, né? Até porque a alíquota é a mesma. Independentemente se você calcula por dentro ou por fora, você vai ter ali imposto de 9,20. Chapadão do Sul vai ser quase 10% mais caro aqui do que Uberlândia, por exemplo. Sim. Tá? Então, acabou que a lógica prevaleceu, não mudou as quantidades, o que mudou foi o custo total que era esperado mesmo. Tá? Mas o CLT por tonelada deu bem próximo. Deu bem próximo. Essa diferença é justamente a diferença do cálculo do imposto. Uhum. Tá? Beleza. Outra coisa que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte, repara, quantidades por origem, né? Rio Verde, a gente vai comprar 28 mil da oferta, ou seja, vai comprar tudo que o produtor está oferecendo. Chapadão do Sul, a gente vai comprar 10 mil toneladas. O produtor de Chapadão do Sul ofereceu 25 mil toneladas, ou seja, a gente vai comprar só parcialmente o lote dele, a gente não vai comprar integralmente para atender Bauru. Uberlândia, a gente vai comprar 35 mil toneladas, vai comprar tudo que está sendo oferecido. Londrina, a gente vai comprar 20 mil toneladas, tudo que está sendo oferecido, e Dourados, 7 mil toneladas, também tudo que está sendo oferecido. Ou seja, só Chapadão do Sul que a gente não está tomando 100% da oferta. Tá? Fábio, repete para mim, célula C43, né? A sua dúvida? Professora, depois Essa a fileira inteira de Chapadão do Sul e de Dourados não bateu com a minha. O resto bateu igualzinho e essa deu diferente, essas duas. Dá uma olhada aí na forma como você calculou o imposto. Estou abrindo a fórmula, ver se... A única diferença é que eu não coloquei parênteses na primeira parte, na soma. Então, aí se você não colocou parênteses na primeira parte, o que você está fazendo aqui, né? Se eu fizer isso, eu estou dividindo só o C33 pelo fator. Tá? Então, você precisa botar o parêntese porque você quer dividir a soma por 1 menos E24. Mas nas outras eu não coloquei o parênteses e deu certo. Nas outras, você não colocou parênteses e deu certo. Se você quiser, eu posso compartilhar a tela e mostrar, mas deu igualzinho. Só coloquei o parênteses na divisão, na parte de baixo. Compartilha aí para nós. Porque não tem imposto. Nos casos... tá, pode ser. Exato. Mas... Nos casos que não entendi. tem imposto. Nos casos que não tem imposto. Por isso, então. Exato. Dá uma olhada no Rio Verde e Dourados, que tem imposto. Né? Agora fez sentido. Nos que não tem imposto, exatamente como, não sei quem falou, mas porque daí você está dividindo por 1, né? Não tem problema. Desculpa, Flávia, né? Eu pedi a última restrição só. Você podia, por favor, abrir o solver para eu dar uma olhadinha? Posso. Obrigada. A última restrição é essa daqui, ó. A quantidade a ser comprada de cada origem, ela é menor ou igual à quantidade ofertada de cada origem. Tá bom. Obrigada. Tá?
Mais dúvidas, gente? E, professor, eu fiz do outro jeito também. Você tem uma ideia de quanto vai dar, só para ver se eu acertei? Acho que o Roberto fez, né? Roberto, você falou que deu 200 mil a menos aqui, né? 53 milhões, 600 e pouco. Eu fiz por dentro, quer dizer, por fora e tinha dado. Peraí, só abrir aqui. O CLT total deu 53.683,27,50. Ah, não, tá. O meu deu isso, então. Deu isso também. Aham. Minutos por tonelada deu 536,83. 536,33, tá batendo. Bonito. Isso. Legal, legal. Mais dúvidas e comentários, gente? Não? Bom, mandem para mim esse exercício por e-class. Eu acho que eu tinha botado o prazo de 10 e 20. Se alguém não conseguir mandar aí nos próximos, eu vou expandir um pouquinho o prazo, até 10 e 40, tá? Deixa eu parar de gravar, inclusive, aqui para o vídeo não ficar muito longo, para dar as últimas orientações antes da gente encerrar